Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Bruna Laura Lípio, eu sou aluna do curso de Letras, que está dentro do Centro de Educação, Comunicação e Arte, SECA, da UniOeste Campus Cascavel. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa, que foi desenvolvido dentro do Programa de Iniciação Científica Voluntária. Ele se chama A Resistência, Memória e Construção Narrativa no Romance de Julia Fuchs e ele foi orientado pelo professor e doutor José Carlos da Costa. Ele também se encaixa dentro da área de Linguística, Letras e Artes. Para iniciar, então, falando sobre essa pesquisa e esses estudos, a gente vai para a parte de introdução. Então, com esse projeto foi buscado compreender e entender a utilização da narrativa autoficcional, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre ela, bem como essa presença muito grande que tem dentro dessa obra. Ela foi utilizada como corpus de pesquisa, ela se chama A Resistência, é um romance do autor Julia Fuchs. Essa obra foi escrita em 2015 e ela faz parte de uma trilogia de 3 obras do autor que se encaixam dentro da ideia de uma narrativa autoficcional. E a partir dessa obra, então, a gente buscou entender a presença e o papel dessa relação entre a memória e a história, que é política, social e familiar dentro da nossa obra. Então, a ideia também foi entender e reconhecer as estratégias do narrador de A Resistência nessa construção do romance autoficcional contemporâneo. Então, aqui a gente está lidando com uma escrita contemporânea, com narrativas contemporâneas. E estabelecer essas relações entre os conceitos de memória que nós utilizamos na parte de estudos e de leituras e as estratégias narrativas que foram encontradas na obra que foi o nosso corpus, A Resistência. E bom, como aporte teórico para tudo isso, para todos esses estudos, para toda essa pesquisa, nós utilizamos algumas autoras, alguns autores que estão dentro das escritas de memória, das escritas memorialísticas. Então, a Icléa Bose, a Marilena Chauí, a Eurídice Figueiredo e a Ana Faedrich, espero que eu esteja falando todos esses nomes certos. Essas duas últimas também são autoras contemporâneas, são pesquisadoras mais contemporâneas que estudam a parte de autoficção. Mais uma vez, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse conceito. E também muito presente na parte de análise do corpus, a gente tem o Paul Ricoeur e o seu conceito de tendo estado, que daqui a pouquinho a gente também fala mais sobre isso. Essa pesquisa, então, ela se encaixa como uma pesquisa de caráter qualitativo e bibliográfico, ou seja, muita leitura, muita pesquisa em materiais bibliográficos, então em artigos, em livros, em ensaios, para daí a gente partir para a parte das análises. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos objetivos. A gente tem um objetivo maior, um objetivo geral, que é reconhecer as estratégias do narrador na construção do romance autoficcional, na ficção contemporânea. Esse objetivo geral, ele se divide dentro do nosso projeto de pesquisa em 3 objetivos específicos, que são eles: observar como se estabelece a relação de memória e história na obra A Resistência de Julia Fuchs, escrita em 2015, refletir sobre os limites entre autoficção e romance na obra A Resistência e também, dentro da obra, reconhecer as estratégias do narrador na construção do discurso autoficcional. Quando a gente vai para a parte de revisão de literatura, muitos dos conceitos que nós utilizamos como leitura, como análise, dentro do artigo, dentro dos estudos que a gente fez ao longo de todo o projeto, eles partem dessa ideia de uma escrita que é memorialística, então dessas escritas de memória. A partir disso, a gente vai ter a conceituação, a gente vai ter o conceito autoficção.
Ele é um conceito desenvolvido pelo um autor francês, pelo Serge Dubrovsky. Espero estar falando o nome dele correto também. Ele é um conceito que ele parte dessa mescla, dessa porosidade que se tem entre a ficção e a autobiografia. Então, o conceito de autoficção reconhece essa mescla entre os dois, e que em escritas a gente vai ter essa junção entre os dois, e que os autores escrevem de uma forma autoficcional. E dentro desse conceito de autoficção, a gente vai ter, a ideia do metadiscurso. Então, é uma escrita que fala sobre esse processo de escrever. A gente vai ter também essa ideia da mescla entre ficção e entre memória, entre autobiografia. E é esse conceito que nos permite aqui dentro da pesquisa entender essa ideia e essa relação entre a memória e a história dentro dessa obra. E também essa construção narrativa do discurso autoficcional dentro do romance. Dentro de A Resistência, então, toda a trama da obra, ela perpassa a narração de Julia Fuchs. Ele escreve por um alter ego que se intitula Sebastian, mas ele parte desse processo de rememoração e desse processo de reflexão acerca do passado e da história do seu próprio irmão. Então, a gente tem no começo da história esse objetivo, narrar sobre o irmão e sobre a história desse irmão. Mas a gente vai percebendo que a partir desse processo de rememoração e desse processo de reflexão, a gente parte para um além. Então, a gente tem um narrador que vai pensar não só sobre o seu irmão, mas também sobre toda essa memória e essa história familiar, que é marcada por um exílio em consequência do período ditatorial argentino. E daí, aqui a gente pensa, aqui entra o Ricoeur, com o seu conceito de tendo Estado. Então, quando o Ricoeur fala sobre o conceito de tendo Estado, quando ele desenvolve acerca desse conceito, ele vai falar sobre essa ideia de que quando a gente faz esse movimento de lembrança, a gente sempre vai ir em busca de algo que em algum momento esteve presente ali, mas que ele não está mais. E nesse processo de rememoração, nesse processo de lembrança, a gente busca por essa presença que agora está ausente, pela presença ausente. E aqui a gente consegue perceber como ao longo da narrativa esse movimento de busca que parte do irmão, mas que ao longo da trama ela vai para esse lugar do próprio autor. Então a gente percebe essa busca pelo reconhecimento próprio, pelo tendo estado desse próprio narrador, desse próprio autor. E daí, a gente vai para a parte das conclusões da nossa pesquisa. Então, a partir de tudo que a gente estudou, a partir do que foi exposto, a gente conclui nesse momento, nessa pesquisa, que a partir desse processo de lembrança, desse processo de rememoração, que é marcado pela busca do tendo estado, é aqui que se dá a construção da narrativa autoficcional de A Resistência do Julia Fuchs. A gente tem, a partir de todos os capítulos e das páginas, a presença de um narrador, autor e personagem do Sebastian, essas memórias, essa construção de uma narração a partir de memórias que não são só suas, mas também as memórias que são do seu irmão, dos seus pais, dos seus avós, e também essa ideia da história que se mantém tão presente na obra, que vem de uma tensão de um momento ditatorial que se vive e que se faz presente dentro da narrativa. Então, aqui a gente traz uma fala do Ricoeur. Ele diz que a primeira fratura potencial entre a história e a memória, ela se dá
na escrita. Então, nessa ideia de marcar no tempo a experiência humana. E é isso que a gente tem dentro de a resistência tão forte. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente à UniOeste pela oportunidade de desenvolvimento dessa pesquisa e também ao meu orientador, que me ajudou muito nesse 1 ano de pesquisa da iniciação e que segue me ajudando em outros projetos. Muito obrigada pela atenção de todos.